mas a gente vai deixar para o debate, como uma, por exemplo, que eu gostaria até de explicar, que os representantes do governo explicassem melhor, o que significa criar áreas de livre comércio com o exterior. Isso a gente fez a discussão, inclusive na audiência pública, mas não me convenceu e não convenceu muitos, né? Significa o quê? Vai ter uma zona franca em Santo André? Que benefício isso traz? Eu acho que isso não é nem a questão municipal, né? Criar áreas de livre comércio com o exterior. Bom, em suma é isso. Muito obrigado. Obrigado, então. Agora, vamos passar às considerações finais. Para a gente variar o tom, vamos passar para o Ailton Afonso. Bom, tem tempo, Leite, ou não? 5 minutos, então vamos lá, vamos tentar. Não, são várias colocações que foram feitas, né? Não vamos aqui reabrir todo o debate, né? Eu acho que a grande tarefa que a Câmara tem aqui, todos os presentes, os representantes dos movimentos, das associações, etc. Tal, só um detalhe, espera um pouquinho só, Ailton, só um detalhe. Para a gente economizar tempo, se for alguma questão relativa a desenvolvimento econômico, até a gente já tem um outro momento. Beleza. Perfeito. E eu acho que o trabalho que se tem aqui, nesse um mês aí que foi falado, né, do trabalho de elaboração de emendas, é trabalhar muito. E eu acho que nós vamos ter muito trabalho mesmo, né? Não porque, não estou dizendo aqui que o tamanho do trabalho é relativo à qualidade, eu acho que tem muita coisa boa nessa revisão, etc. Não se trata disso, né? Mas tem muitas questões que vão merecer mesmo, sim, emendas, alterações profundas em alguns casos, né? Acréscimos, no caso, principalmente das questões que precisam ser aplicadas, que precisam estar no plano. Por exemplo, eu lembro aqui, foi falar da questão de mananciais, e o pessoal da Pintacilgo. No plano, nós colocamos uma coisa chamada ZEIS-D, que eram ZEIS específicas para poder regularizar as áreas ocupadas, e especificamente, no caso da Pintacilgo, e mais 2 ou 3 áreas. Não foi regulamentado na época que foi regulamentadas as ZEIS A, B e C, até pela inexistência da aprovação da lei estadual. E agora é o caso, sim, é o caso de a gente, inclusive, colocar uma emenda no plano, dizendo que dentre aqueles vários planos e leis complementares, tem que ter um plano que regulamente as ZEIS-D, para que se possa não só urbanizar, mas regularizar essas áreas como Pintacilgo, por exemplo, que estão em mananciais, e que vai ter que ter uma legislação própria diferenciada das outras ZEIS na área urbana. Algumas outras questões que foram colocadas aqui, né, sobre... por exemplo, principalmente sobre a questão das ZEIS, o Montorinho fez uma pergunta, e eu refaço essa pergunta para o secretário, né, para o Frederico, e é importante esclarecer do que nós estamos tratando. Na verdade, o que o artigo 86 está dizendo, ele está revogando os artigos da lei de 2006, não daqueles que delimitam as ZEIS, mas daqueles que definem o que é habitação de interesse social. Isso pelo seguinte, na lei de 2006, nós que definimos como habitação de interesse social para a população até de 0 a 6 salários mínimos. Era isso. A gente viu que isso era ruim, era insuficiente, isso não garantia habitação de interesse social. E na lei de 2006, nós ficamos uma coisa, foi mudado, a mudança da lei foi para garantir que a habitação de interesse social nas ZEIS fosse destinada à população com renda até 3 salários mínimos, dentro do mesmo critério da Política Nacional da Habitação, inclusive, né? Ou então população a ser removida de assentamentos precários e cuja demanda fosse aprovada pelo poder público. Pelo seguinte, se for liberado, se for revogado isso e voltar de 0 a 6, por que a gente vai perder a habitação de interesse social? Nós vamos simplesmente estar dizendo o seguinte: aquele proprietário da área demarcada como ZEIS, ele vai poder chamar uma construtora qualquer, ele vai fazer um empreendimento voltado ao mercado, a quem ganha de 5 a 6 salários mínimos hoje, que é importante, etc. e tal, é muito bom que tenha essa produção também, mas ele não vai produzir quem ganha de 0 a 3. É isso. Essa é a questão. Se for modificado isso, a gente não perde não porque perde a área, mas porque perde o conceito central de habitação de interesse social. Houveram, inclusive, muitas pressões, inclusive, internas na prefeitura há um tempo atrás, o pessoal que vinha falar com a gente o seguinte: mas não dá para vocês estender essa faixa de renda que a gente consegue produzir. Aí eu falei assim: olha, eu estou resolvendo o teu problema, não o problema da cidade. Né? Ele queria resolver o problema dele. Né? Isso não resolvia o problema da habitação de baixa renda. E
Foi feita uma pergunta voltada diretamente a mim, a questão se existe um sistema de informação geográfica que permita a gente estudar a expansão urbana na cidade. Eu acho que quem pode melhor responder essa pergunta são os representantes aqui do Poder Público, no caso Frederico, mas só lembrando, pelo tempo que eu trabalhei, a Prefeitura desenvolveu particularmente o sistema de informações georreferenciadas, né, que chama do GeoMídia, que congrega ali uma série de dados relativos a todas as políticas urbanas, drenagem, saneamento, habitação, transportes, etc. e tal. De fato, esse foi um trabalho árduo, ele precisa sim, ser aperfeiçoado, e para ser aperfeiçoado, agora eu vou falar um pouco pelo meu viés de sindicalista do servidor público no meu estágio atual, necessita fundamentalmente de um investimento maior da Prefeitura na contratação de mais arquitetos, mais técnicos, que o pessoal que está hoje aqui trabalhando está sobrecarregado, nós estamos perdendo técnicos, inclusive para a questão salarial, né? E tudo isso depende de investimento em pessoal, fundamentalmente, para que a gente possa aperfeiçoar. Por exemplo, uma das grandes questões que foram colocadas, inclusive aqui numa primeira audiência pública que foi feita com o professor Cândido Malta, que ele dizia o seguinte: todo o estudo relativo à verticalização e à capacidade de suporte da cidade precisa ser feito com profundidade, ou seja, saber exatamente quais são as áreas que estão congestionadas do ponto de vista da infraestrutura, do transporte, da telefonia, etc. e tal. Ainda, o que nós temos ainda hoje, apesar de ser importante, no meu ponto de vista ainda é insuficiente para isso, né? Mas isso é um investimento grande, que precisa ser feito tanto em termos de sistemas quanto de pessoal, né? Só acho que é uma luta aí que vai... além da própria questão interna dos servidores, é uma luta que diz respeito a toda a cidade, para que a gente possa aperfeiçoar esse trabalho que já foi começado, mas que precisa avançar mais. Finalizando, quando eu falei aqui, uma fala que talvez pode ter sido um pouco entendida, quando eu falei que a gente precisa contrariar os interesses, na verdade é o seguinte: não que isso seja um princípio na elaboração do plano diretor. O problema é o seguinte, pessoal: a cidade ela é feita de interesses contraditórios. Muitas vezes, por exemplo, por que as pessoas ocupam a região de mananciais? Talvez as pessoas ocupam regiões de mananciais, e muito se fala, inclusive, que a ocupação se tornou muito maior, justamente quando foi criada a lei de proteção a mananciais, que criava uma série de controles e impedimentos para a ocupação, pela lei, e isso colocado no âmbito do mercado, transformou essas áreas em áreas muito baratas. E paradoxalmente, ou seja, foram essas áreas que a população mais pobre foram procurar porque eram baratas, porque não podia construir. A boa intenção gerou isso ao inverso. Esse é o fato, né? E isso é um apelo que eu coloco aqui para a questão dos ambientalistas: sempre que lembrarem da defesa do meio ambiente, lembre no que significa isso na lei do mercado, porque o mercado é cruel, o mercado não tem ética nessa história, ele tem suas regras próprias. Quando eu falo, por exemplo, da questão do IPTU progressivo, o interesse a ser contrariado em nome do bem público é o interesse do especulador. O que ganha a cidade com várias glebas vazias que não tem uso? Não perde só o movimento de moradia, que vai ficar sem área para construir suas residências, perde inclusive o setor produtivo da cidade, que precisa de áreas, e o cidadão está lá retendo, especulando com a área, esperando que o poder público vá lá, vai valorizar o entorno, vai colocar mais equipamento, ganhando em cima do trabalho alheio, porque é isso que acontece, isso é especulação imobiliária. Esse interesse precisa ser contrariado, precisa ter firmeza. Quando a gente fala na questão de cumprir o plano, por exemplo, é uma boa emenda colocar o seguinte: quando é que vai ser regulamentado o IPTU progressivo? Dá um prazo, assim como vai estar sendo colocado prazo para execução dos planos setoriais e da lei de uso e ocupação de solo, etc. e tal, né? É nesse sentido que eu falo da questão de contrariar os interesses, quando eles afetam o interesse da maioria, o interesse público. E é preciso ter coragem para se fazer isso, firmeza, e colocar isso efetivamente no plano, não apenas no âmbito do discurso. Eu gostaria aqui de finalizar, agradecer mais uma vez a mesa o convite, em nome dos sindicatos arquitetos, dizer que nós estamos à disposição aí para mais debates, e agradecer aqui a paciência de todos, né, e estarem aqui até essa hora da noite debatendo. Lembrando que nós temos aí mais um mês aí de trabalho árduo para poder elaborar emendas, ampliar essa discussão aí para mais pessoas, para que a gente possa aperfeiçoar esse plano e poder contribuir com a construção de uma cidade mais justa, mais democrática, onde
As diferenças a gente respeita, né? Quando fala aqui da questão da miscigenação, é importante ter diferença, é importante ter diferença cultural, racial, etc. e tal. Mas as desigualdades nós vamos combater. As desigualdades de classe, as desigualdades sociais, não são algo da natureza, é que muito bacana, aqui estão todos os desiguais socialmente juntos. Os desiguais, a nossa luta tem que ser para diminuir a desigualdade, inclusive a desigualdade que se expressa no âmbito do urbano, no uso da terra e no uso da cidade. Essa é a nossa meta e esse tem que ser o objetivo de um plano diretor também. Muito obrigado e estamos à disposição. Doutor Sidney, por favor, as considerações finais.